paz do Senhor a todos nessa noite, amém? Hoje foi um dia abençoado, escola bíblica abençoada e muita coisa boa, irmãos. 1 Samuel capítulo 1, gostaria que todos acompanhassem, irmãos. É um texto que essa semana, desde o mês agora, eu vi escutando aí muita pregação sobre isso. É só um pedaço aqui desse sermão. 1 e o verso de número 17, por gentileza. Capítulo de número 1 de 1 Samuel, capítulo 1, versículo 17. Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Vamos ler o texto, irmãos. Quem achou aí um dos irmãos, pode ler em alta voz, um som alto, de tom bom e explícito, por gentileza. Pode fazer a leitura. Então Eli respondeu: vai em paz, e Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: achei a tua serva graça aos meus olhos. Assim a mulher seguiu o seu caminho, comeu, e o seu semblante já não era triste. Amém. Diga-se comigo, vai em paz. E o Deus de Israel conceda o desejo do seu coração. Diga, vai em paz. E o Deus de Israel conceda, diga, o desejo do seu coração. Diga assim. Ana levantou, animou, diga, comeu, bebeu, lavou o rosto, diga, e tocou o barco para frente, irmãos. Então vossos assentos, irmãos. Sete 7h40 agora. Alguns minutos aqui, por gentileza, irmãos. Alguns minutos mesmo. O texto que acabamos de fazer menção fala de um marido a qual se chama Eucana. Quem é o marido? Quem é o marido, irmãos? Eucana. E Eucana tem duas mulheres, a qual funcionava no Antigo Testamento, a poligamia, que poderia ter duas ou até mais. A qual chama, a primeira quem? Quem? Ana, e a outra? Penina. E de comum, todo sacerdote, pelo menos, não vou citar algumas referências, só quero ganhar tempo aqui, 3 vezes ao templo para sacrificar a Deus. Quantos dias? Quantas vezes? 3 vezes ia lá. E toda vez que ia para sacrificar, a Penina, a competidora de Ana, zombava dela, ria-se dela, porque ela não podia gerar filho a Ana. Ana não podia gerar filho, e eu creio que seu marido torcia para que a sua mulher Ana concebesse. Mas o texto diz, diga-se comigo, Deus, diga, fechou, diga, a madre de Ana. Quem não permitia Ana gerar filho era quem, irmãos? Era quem? Então aprendemos uma coisa: quem tem todo o domínio, quem abre a porta, quem fecha a porta é quem? Deus nessa noite vai abrir porta diante de você. Quem crê tem que estar comigo nessa palavra, irmãos. Então a porta do milagre para Ana está fechada. Ela sobe 3 vezes ao altar, 3 vezes para Jerusalém. Guarde isso aqui, irmãos. Porém, toda vez que ela ia para o altar, Penina lhe afrontava Ana e ria-se dela, dizendo:
Eu, Penina, consigo dar filho para Elcana, mas tu, Ana, não pode gerar filhos. Uma coisa que me chama a atenção aqui, que essa provocação não foi a primeira vez, não foi a segunda, não foi a terceira, não foi a quarta, mas o que me leva à minha autoestima, o que me leva de fato a se alegrar dentro desse texto, que Ana não parou de continuar indo a Jerusalém adorar a Deus por causa da perseguição. Infelizmente tem muita gente imaturo, muita gente criança na fé, que diz que não vai mais à igreja porque alguém está ali zombando dele, rindo dele, ou está lhe perseguindo. Ana, pelo contrário, todas as vezes que tinha que 3 vezes ao ano, ela estava lá diante do altar de Deus, dizendo: Deus, eu não posso ter filho, mas eu estou te adorando. O meu ventre está fechado, não posso gerar milagre, mas eu estou te adorando, Espírito e verdade. E se a minha porção está pouca, eu vou dobrar a minha porção. Se eu oro 1 hora, eu vou dobrar minha oração para 2 horas. Se eu jejuo até meio-dia, eu vou jejuar até às 18 horas. Mas eu sei de uma coisa, que o Deus de Israel, quando Ele quiser, Ele é poderoso para abrir a minha madre e conceber filhos sobre a minha vida. Ana, ela está diante do altar de Deus, e nesse altar ela está em uma condição, preste bem atenção nisso aqui, irmãos. Ela está numa condição que ela está fraca, ela está numa condição angustiada de alma, de espírito. Porém ela não desiste, ela continua no altar de Deus. E um dia, um sacerdote chamado Eli, ele está por detrás de uma coluna e observa aquela senhora orar, presbítero Luciano, e movimentar só os lábios. Eu creio que Ana, de repente, com as forças físicas, não consegue nem tanto clamar alto, por causa das angústias, por causa das tristezas, que estar dentro do mundo dela, ela movimenta só com os lábios, não consegue orar em voz alta. E o sacerdote olha para aquela senhora, Eli, e diz assim para ela: a senhora deve estar bêbada, alcoolizada. Ana levanta e diz para o sacerdote Eli: a sua serva, diga comigo, sua serva, diga, não está bêbada. Sua serva não está alcoolizada, não está drogada. Sua serva está amargurada de alma, porque além de ser estéria, tem alguém que tem uma pessoa que se diz competidora e que ri da minha cara. Porém, eu estou diante desse altar, orando ao Deus de Israel, movimentando só os meus lábios para Deus. Sabe uma coisa que eu aprendo aqui, um código da vida? Tem tipos de oração que às vezes você não vai clamar alto, mas tem tipo de oração que está dentro do teu coração, diretamente falando para Deus. E o tipo de oração que você leva para Deus dentro do seu íntimo, ninguém sabe senão Deus de Israel, que está registrando para abrir a porta no momento e na hora certa. Ana, ela movimenta só os lábios. O sacerdote Eli olha para ela e não sabe o que ela está dizendo, nem ninguém, nem o diabo, nem os seus inimigos. Mas ela está ali dizendo: Deus, se o Senhor quiser, o Senhor pode abrir a minha madre. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me conceber filhos. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me contemplar com o teu milagre. Mas eu não desisto de estar diante do teu altar. O sacerdote Eli, naquele momento, vira para Ana, que eu estou aqui só resumindo essa primeira parte aqui, e diz assim para ela: Ana, vai em paz. Diga comigo, vai em paz. Diga, e o que o Deus de Israel conceda, diga o desejo, diga do teu coração. Guarda isso aqui, irmãos. Guarda isso aqui, guarda isso mesmo, de coração. Guarda isso aqui. Toda pessoa que te provoca, ela só tem um propósito: que você caia dentro do mundo dela.
E toda vez que alguém é provocado por outra pessoa e que a pessoa ela cai naquele conto do vigário que o seu opositor está se levantando, aquela pessoa que te irritou, no final ele diz no seu subconsciente: é um idiota, porque eu fiz cair dentro do meu mundo. Toda pessoa que ela se dá o desleixo, que ela dá essa arma devolvendo novamente ao seu inimigo, nós caímos dentro do mundo dele e muitas das vezes perdemos a nossa razão e perdemos a nossa bênção, porque se detemos naquilo que às vezes estão nos irritando para que exatamente nos tire da bênção e da paz. Ana, o que eu aprendo aqui com ela é que ela não se deteu, não se entregou ao mundo da oposição a qual Penina se levantou para irritar ela. Ana, ela permaneceu calada e orando diante do altar, dizendo: Deus, eu estou diante do teu altar. Ainda que alguém que se levante, ainda alguém que se irrita, ainda alguém que se levante para me provocar, eu não vou revidar, porque eu sei que o meu opositor quer que eu caia dentro do mundo dele. Dentro do mundo dele eu não vou cair, porque eu sei que diante do altar eu posso resolver tudo. Eu quero perguntar: quem está diante do altar de Deus aqui nessa noite? A palavra de Deus de Eli para Ana foi: vai em paz. De tudo que o Senhor Deus tem para fazer em nossa vida, a primeira coisa que eu vejo aqui é que se eu não estiver em paz comigo mesmo, de tudo aquilo que Deus tem para fazer na minha vida, se eu não estiver em paz, alguma coisa ela tem probabilidade de dar errado. Uma certa feita eu coloquei uma frase numa rede social e essa frase eu guardei e consegui fazer novamente, escrever e colocando ela assim: as melhores decisões, diga comigo, as melhores decisões são tomadas não é quando estamos, diga, debaixo de fortes emoções. As melhores decisões, diga comigo, as melhores decisões, diga, é tomada quando estamos em paz conosco mesmo. A melhor resposta que possamos ter é quando estamos em paz conosco mesmo. Toda vez que encontramos uma paz dentro de nós, toda vez isso vai acontecer uma direção de Deus para a tua vida. Toda vez que estamos em paz consigo mesmo, tudo que você venha a fazer daqui para frente, você irá fazer convicto, para depois não vier se arrepender. Por quê? Toda pessoa que toma decisões debaixo de fortes emoções, logo depois ela se arrepende, ou ele se arrepende. Toda pessoa que toma decisões debaixo de fortes emoções, quando é irritado por alguém, ele fala coisa ou ela fala coisa que depois começa a meditar e dizendo: nunca deveria ter falado isso, mas falou porque em momento de raiva, em momento de fortes pressões emocionais, você falou coisas que não queria nunca ter falado. Então o inimigo lá do outro lado, ele nos provoca para que possamos cair dentro do mundo dele. E toda vez que isso acontece, nós infelizmente entregamos a nossa arma na mão do inimigo. A palavra do sacerdote Eli para aquela senhora Ana foi: vai em paz. A primeira coisa é que Deus deu uma palavra de ordem para Ana, dizendo: se você estiver em paz consigo, se você estiver com essa tranquilidade no teu coração, mantendo o equilíbrio, o Deus de Israel é poderoso para cumprir o desejo do teu coração. E a última palavra do sacerdote Eli foi: e o que Deus de Israel, diga comigo, Deus de Israel, diga, o Deus de Israel, diga, deseja, diga, realize o desejo, diga, do teu coração. Porque quando você está em paz consigo mesmo, você tem certeza daquilo que quer. Vou repetir de novo: toda pessoa que está em paz consigo mesmo, ela tem certeza daquilo que quer. E se você nessa noite veio aqui nessa noite, tem certeza daquilo que quer, Ele é poderoso para cumprir todo o propósito e desígnio do céu para a tua vida aqui nessa noite. Deus não é criança, Deus não é menino para conceder
conceder algo quando você está debaixo de fortes emoções, porque tudo aquilo que você pede debaixo de fortes emoções, o risco grande de você perder a direção é muito grande. E o Senhor usou o sacerdote ali dizendo: vai em paz no teu coração. Ele estava dizendo: descansa no Senhor aqui nessa noite, e o Deus de Israel é poderoso para cumprir o desejo do teu coração aqui nessa noite. Ele está dizendo aqui para alguém aqui nessa noite: se você estiver em paz consigo mesmo, Ele vai realizar o que está dentro do teu coração aqui nessa noite. Eu não sei o que está o desejo do teu coração aqui nessa noite, mas eu sei de uma coisa: o Deus de Israel, Ele já contemplou o desejo do teu coração. E se o desejo do teu coração é o que o Senhor abre porta onde não tem porta, Ele irá fazer isso, porque Ele é poderoso. Se o desejo do seu coração é ser renovado, ser cheio de Deus, e aonde chegar para que faça a diferença, Ele irá cumprir isso na tua vida, porque Ele contempla o nosso coração. Eu quero perguntar aqui nessa noite: quem é que chegou com o propósito de Deus? Porque nenhum propósito é cumprido se eu não tiver um desígnio de dentro do meu coração. Para que o propósito de Deus cumpra na minha vida, é preciso que Ele realmente identifique o desejo do meu coração. E Ele está dizendo para alguém aqui nessa noite: Ele já contemplou o desejo do teu coração. Ele já contemplou aquilo que você está pensando nessa noite. E aquilo que desejou o teu coração, se é para o bem, se é para somar com o reino de Deus, tenha certeza, no momento e na hora certa, Ele vai te dar a senha da tua vitória aqui nessa noite, em nome de Jesus. Quem acredita nessa palavra aqui, deixa eu ver. O sacerdote diz para ela: vai em paz, mulher, e o Deus de Israel concede o desejo do seu coração. E eu quero aqui finalizar essa mensagem. É que o sacerdote Eli, ele está por detrás da coluna, e a mulher está diante do altar orando a Deus. Aprenda aqui uma coisa aqui nessa noite: Ana não precisou estar diante do altar porque era vista. Pelo contrário, Ana pensava que não estava sendo vista por ninguém, mas estava alguém observando e olhando ela. Vai ter momentos em que você vai pensar que você está sozinho na oração diante do altar de Deus, mas tenha certeza, vai ter alguém que está te observando, te olhando, que é o Senhor dos Exércitos, te contemplando para conceder aquilo que deseja o seu coração. E o nome, o significado de Eli significa Deus é Javé, que quer dizer, diga-se comigo: eu sou aquele. Diga mais uma vez: eu sou aquele que traz, diga comigo, que traz, diga, a existência. O sacerdote Eli é uma figura do próprio Deus. Segura isso aqui, para a vida de Ana. O sacerdote, quando diz para ela: vai em paz, e que o Deus de Israel conceda o desejo do seu coração, é como se Deus estivesse dizendo para Ana: eu sou aquele que irá trazer a existência daquilo que não tem. Guarde isso aqui, porque isso aqui é poderoso e pode fazer acontecer coisas gigantes na tua vida aqui nessa noite. Tudo que se encontra sobre a terra, seja notebook, carro, casa, roupa, sapato, já se pegou de algo que já tem, de elementos, de matéria, para formar e criar. Quando Deus usou Eli para dizer para Ana, a mensagem de Ana era: eu sou aquele que vai trazer a existência daquilo que não tem. Era Deus dizendo para a vida de Ana: eu não preciso de elementos, eu não preciso de coisas para fazer milagre. Era Deus
Deus dizendo para Ana: eu vou movimentar, eu vou trazer a existência daquilo que não tem. Deus não precisa daquilo que você tem para fazer milagre. Deus não precisa daquilo que você possui para Ele poder criar. Deus é poderoso para criar, para formar daquilo que não existe, daquilo que não tem nada, para fazer tudo na tua vida aqui nessa noite. Quem acredita aqui nessa palavra? Deixa eu ver, irmãos. Eu creio que Deus está presente aqui nessa noite. Ele é poderoso para formar tudo daquilo que não tem em minha vida, de trazer a existência daquilo que não tem, para formar na minha vida. Deus não precisa de elementos, Deus não precisa da matéria. Ele tira da onde não tem para fazer. Sabe que infelizmente, tem muitas pessoas que ele se converte, ele aceita Cristo, mas ele continua dentro de um mundo pequeno, sempre enxergando só coisa negativa, só coisa pesada, só coisa que não vai virar o jogo na sua vida nunca. Achando que Deus vai trabalhar segundo aquilo que ele possui. Deus, ele age, ele trabalha exatamente em cima daquilo que às vezes não temos condições nenhuma. Deus, ele age exatamente em cima daquilo que às vezes não temos, mas ele faz aquilo que não tem para fazer tudo na tua vida aqui nessa noite. Ana, quando ouve aquela palavra, ela se levanta. Diga comigo, ela se levanta. Diga, ela come. Diga, ela se reanima. E quando ela se reanima, ela faz um voto a Deus: se o Senhor me conceber, abrir a madre e me conceber um filho, eu te colocarei tudo diante do altar, diante da minha vida. Quando Ana ouve aquela palavra, ela se levanta em outro nível de estado emocional e começa a dizer: Deus, eu sei que o Senhor está comigo, e a partir desse momento não vou deixar as minhas emoções falar mais alto. Eu vou deixar que a tua palavra cumpra na minha vida. Naquele momento ela levanta e começa a dizer: cumpra em mim, Senhor, a tua palavra. Aquela mesma noite, a madre de Ana abre. Ana está grávida, gerando filho, cujo nome se coloca Samuel. O mesmo Deus que fechou a madre de Ana é o mesmo Deus que abriu a madre de Ana. O mesmo Deus que fecha a porta é o mesmo Deus que abre porta. O mesmo Deus que abate é o mesmo Deus que exalta. O mesmo Deus que fecha caminho é o mesmo Deus que abre caminho. O mesmo Deus que mata é o mesmo Deus que faz trazer a vida. O mesmo Deus que ocasionou fechar a madre de Ana, ele disse: agora eu vou abrir a madre de Ana e ela vai conceber o filho, a qual vai se chamar Samuel, que vai se tornar um sacerdote, um juiz e um profeta diante de Deus. Sabe qual é a diferença? Que Ana, ela se levantou daquele estado de espírito. Ela está diante do altar, mas ela está diante de um estado emocional que não tem força muito. Ela está ali, mas está pela ponta da rabiola. Mas quando ela ouve a palavra do sacerdote, ela levanta com ânimo no teu espírito, dizendo: se o Senhor abrir a minha madre, eu te consagrarei esse menino que vai se chamar Samuel. A pergunta aqui nessa noite é: como está o teu espírito, o teu interior, a tua alma? Acaba culto, eu saio do culto e às vezes eu saio com o mesmo estado de espírito que eu entrei, até pior eu saio.
Eu entro no culto com um estado de alma, de emocional, e eu saio da mesma forma e às vezes pior do que eu entrei. Quando Ana ouve aquela palavra, vai em paz, e o Deus de Israel concede o desejo do teu coração, ela compreendeu. O Deus de Israel está comigo e Ele vai cumprir o desejo do meu coração aqui nessa noite. E ela disse: o Senhor abrir a minha madre, e eu consagrarei diante do altar do Todo-Poderoso aqui nessa noite. Ele está dizendo essa mensagem aqui para nós dessa forma: só depende de mim sair do meu estado, da onde eu estou, e tomar as decisões certas e dar uma posse daquilo que Deus já concebeu para a minha vida aqui nessa noite. Hoje eu fiz uma pergunta hoje pela manhã, uma pergunta que veio no meu coração, até comentei de novamente hoje com o Luciano agora à noite. Qual é o carro mais potente? A Ferrari ou o Fusca? E todo mundo diz que a Ferrari ela é mais potente, mas quem te leva ao destino? Os dois. E qual é a diferença? É quando eu aprender a tomar direção da existência da minha vida, daquilo que Deus designou para a minha vida. Achar que o outro tem mais e o outro tem menos, o que o outro tem mais potência do que eu. Um tem mais potência do que o outro, mas os dois te levam ao mesmo propósito, ao mesmo destino. O que depende é você pilotar aquilo que Deus colocou na tua mão aqui nessa noite. Tomar a direção e ir ao seu destino, ir ao seu propósito, daquilo que Deus colocou no teu coração. Pastor, mas o outro tem uma Ferrari, eu tenho um Fusquinha. Não importa. O que importa é você sentar nessa direção e ser guiado pela presença do Todo-Poderoso e cumprir aquilo que de fato Ele prometeu para a tua vida aqui nessa noite. Eu quero perguntar aqui nessa noite: quem quer se levantar de fato e tomar a direção da existência da tua vida aqui dessa noite? Deixa eu ver, irmãos. Pastor, mas o outro tem uma Ferrari, mas não sabe tomar a direção para chegar no teu destino. Às vezes você tem um Fusquinha na tua mão, mas você sabe a direção que tem que ser tomada para chegar no seu destino aqui nessa noite. Ana se levanta do altar reforçada, ela se levanta cheia de energia, dizendo: eu entendi que Ele vai conceber o desejo do meu coração, ainda que seja um carrinho, não importa a potência dele, Ele vai levar eu ao meu destino. E a minha competidora que se levanta vai ver aquilo que Deus de Israel irá fazer sobre a minha vida aqui nessa noite. Ele irá trazer a existência daquilo que não tem, para fazer tudo aqui na minha vida, no nome de Jesus de Nazaré. A pergunta é: quanto tempo vai ficar da mesma forma, sempre ligando pelo aquilo que os outros estão dizendo? Eu vi uma palavra essa semana em que o professor os alunos entram na sala de aula, a pasta é verde, todo mundo diz que a pasta é vermelha, porque ele já tinha feito uma dinâmica e todo mundo enxergou a pasta vermelha e não verde. Mas a pasta era que cor? Verde e não vermelha. Um disse: é vermelha, professor. Os outros vêm em carreira: é vermelha, é vermelha. Chega um aluno atrasado, ele vê a classe falando e o professor pergunta: que cor é essa pasta? Ele diz: vermelha. E no final se coloca-se a ideia de que infelizmente toda pessoa às vezes tem uma necessidade de ser governada por alguém. Muitas das vezes tem pessoas que carregam uma deidade dentro dele, não é aquilo que nunca deveria ser carregado. Tem necessidade de sempre estar carregando um ao outro para a sua vida aquilo que nunca deveria ser carregado. O que aprendo com isso? Que Ana, ela sai daquele estado de espírito dizendo: Deus, nesse momento o meu governo, quem vai me governar, direcionar o meu espaço, será o Deus de Israel, e não vou deixar que ninguém governe sobre a minha vida. O Deus de Israel vai me direcionar e vai governar a partir de mim sobre a minha vida. Tem pessoas que têm necessidade que outros governem sobre a sua vida para ditar o que é preciso ser feito. Deixa Deus governar a tua vida, direcionar os teus passos, e você verá o melhor daquilo que Ele preparou para a tua vida aqui nessa noite. Eu quero perguntar: quantos querem deixar Deus governar de fato a tua vida?
Aqueles que podem se colocar de pé, vamos fazer a Deus uma oração. Qual é o desejo do seu coração? Qual é o desejo do teu coração aqui nessa noite? Jesus está voltando para arrebatar a sua igreja. E antes dele arrebatar a sua igreja, ele quer cumprir o propósito dele na sua vida. Ana não ligou porque tinha uma competidora chamada Penina. Ana continuou, mesmo atribulada de alma diante do altar de Deus, ela não desistiu. E alguém liberou uma palavra profética: vá em paz no teu coração nessa noite. Deixe Deus governar a sua vida. Deixe Ele governar a sua vida. Ana não precisou da necessidade de aprovação. O que ela precisou da necessidade de aprovação foi do Deus de Israel, não dos homens. Vou repetir de novo. Tem gente que tem necessidade de aprovação esperando a resposta dos outros, dos homens da terra. O que Ana precisava era da resposta do céu de Deus para a tua vida e não dos homens. Ana não deixou ser governada pelo ódio, não deixou ser governada pela sua competidora, mas deixou ser governada pelos céus, pelo próprio Deus em sua vida. Deixa o céu te governar aqui nessa noite. Ana saiu dali e coloca de repente, quem sabe, a mão na barriga dizendo: está gerando o milagre de Deus em minha vida aqui nessa noite. Como é que está o seu coração aqui nessa noite? Ele está em paz consigo mesmo? Como é que está o seu coração aqui nessa noite? Vá em paz. E que o Senhor Deus realize o desejo do seu coração aqui nessa noite. Vamos fazer a Deus uma oração junto. De repente você não está vendo a mão de Deus agir, mas Deus está te vendo. Assim como o sacerdote estava por detrás de uma coluna, mas viu Ana orando. De repente você acha que não tem ninguém te olhando, mas tem alguém te observando e está lá do céu dizendo: eu vou te dar vitória. Eu vou te dar vitória. O teu coração é o radinho de Deus. O teu coração é o octó, é onde você vai ouvir a voz de Deus. Como é que está o seu coração aqui nessa noite? Será que de repente está com uma necessidade de aprovação? O que importa é Deus te aprovar e não os homens. Eu sei que a gente vai orar. Eu não sei se essa mensagem falou com todo mundo, ou falou com 3 ou 4, ou falou com uma pessoa. Eu quero chamar aquelas pessoas que são Ana, que gerou um propósito e que foi diante do altar de Deus. Ele conhece o seu coração, Ele conhece o teu coração melhor do que ninguém aqui. Sai do teu lugar aqui, vem diante do altar aqui, esse lugar aqui. Eu quero te convidar nesse momento. Vem cá se derramar, vem cá colocar-se diante do Deus, aqui diante desse altar. Sai do teu lugar, mano, não deixa nada te prender não. Desamarra isso aí.
Sai do teu lugar, vem cá. Eu sei, pastor, que tem uma competidora, tem alguém que se levante contra mim. Não adianta, deixa pra lá. Vai para o altar, porque é lá que ele vai resolver os teus problemas. É diante do altar que ele vai resolver os nossos problemas. Tem mais gente aqui, sai do teu lugar. Eu quero te chamar aqui na frente. Tu vai sair diante do teu lugar e tu vai vir aqui. Ana, ela entendeu que diante do altar não tem nenhum problema que Deus não resolva. Tá difícil? Ele está dizendo, vai gerar um milagre no teu interior. Vai gerar o filho, tenha certeza disso. Ele precisa estar bem consigo mesmo. Uma das coisas que eu aprendo, ainda de pé, que nós vamos orar agora. Um segredo aqui, guarde isso aqui. Ana não se preocupou com a sua competidora, ela se preocupou com ela estar diante de Deus. Enquanto você se preocupa com os outros, nós esquecemos com a gente mesmo. Se preocupa contigo. Como que você está aqui nessa noite? Tem mais gente aqui? Eu quero orar por você. Vem cá, sai do teu lugar, mano. Destrava, sai daí. Vem cá. Faça como a Ana. Sai do teu lugar e vem cá. Quero orar. Nós vamos orar junto aqui. Feche os olhos. Feche os olhos. Respire fundo. Quando você respirar fundo, tu vai ver que esse ar que te deu foi... Quem te deu foi Deus. Eu parava agora. Mas vamos continuar de pé ainda. Um cansaço me atingiu e eu desacelerei. Você é uma Ana aqui nessa noite. O ânimo vai em paz. Em mim sumiu, e Deus de Israel concede o desejo do teu coração. Não desligue no céu não, amor. Liga no céu aqui, não desligue não. Parei pra respirar um pouco e não desisti. Não desliga do céu não, continue ligado no céu. Mas mesmo assim, você não foi chamado para viver o propósito dos outros. Você foi chamado para viver o teu propósito. O propósito é aquilo que Deus colocou para a tua vida. Entrou em alerta, essa palavra está no meu coração há muito tempo. É um pedaço dessa mensagem. Eu sinto medo que me aperta. Só um momento aqui. Me deixou assustado. Só um momento aqui desse louvor. Ainda de pé aqui. Eu disse uma palavra hoje aqui pela manhã na escola bíblica dominical. Tu vai guardar isso. Quem está ligado aqui no céu? Deixa eu ver, irmão. Quem está ligado aqui no céu? A palavra penina, diga comigo, significa joia. Diga joia. A palavra penina significa o quê? Significa o quê? A palavra Ana significa graça. Diga comigo, graça. Diga graça. Diga Ana. Diga alcançou. Diga graça. Diga de Deus. A palavra graça significa favor. Não merecido. A palavra graça significa presente. Escute uma coisa. Penina gerava filho. Aos olhos humanos, penina significa joia. Ela tem joia, ela tem ouro, mas não tem uma coisa que Ana tem, que é a graça de Deus sobre a tua vida. Alguém pode ter ouro, alguém pode ter prata, alguém pode ter carro, pode ter dinheiro, pode cantar bem, pregar bem, pode falar o que quiser, mas se não tiver graça, ele é uma pessoa inútil. Alguém pode ter ouro, mas tu tem a graça de Deus. Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite: alguém pode possuir a prata, mas tu tem a graça de Deus. A graça de Deus
graça de Deus é aquela que quando Paulo diz, Senhor, eu não aguento mais, é aquela palavra que Paulo diz, eu não aguento. A voz do céu diz para ele, a minha graça te basta. Paulo, a minha graça te basta. Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite, o que importa é a graça de Deus. Quem está entendendo pode glorificar o Senhor, pode exaltar Ele. Vamos louvar o Senhor. Deus, diga para o teu irmão aí, que tenha graça, irmão. Tenha graça. Diga para o teu irmão aí, tu tem a graça de Deus, irmão. Diga, a Penina tem ouro, mas tu tem a graça. Diga pro teu irmão, Penina tem ouro, mas tu tem a graça. Diga, tu tem a graça de Deus aí, irmão. Diga pra ele, tu tem a graça de Deus aí, irmão. Tu tem a graça de Deus aí, irmão. Deixa eu ver, cadê a graça de Deus? Deus vai te encher de graça de uma forma tão sobrenatural que quando tu abrir a boca, alguém vai sentir a diferença. O que te sustentou até hoje foi a graça. Por causa de Jesus, que sempre me conduz, eu sei, eu chego lá. É a graça de Deus. Diga-se comigo, a tua graça me basta, Senhor. Diga, a tua graça me basta, Senhor. Diga, a tua graça me basta, Senhor. Escute uma coisa, se a graça de Deus invadir a tua vida, não há impossível para realizar aquilo que Ele quer na tua vida. O que tu precisa, o que eu preciso é da graça de Deus. É a graça abundante de Deus sobre as nossas vidas. Deixa eu ver quem tem a graça de Deus aqui. Deixa eu ver, irmão. Quem tem a graça, essa graça inundando a tua vida. Ana percebeu que ela alcançou a graça de Deus. Ela diz, é hoje que eu vou gerar o filho, porque a graça de Deus me inundou a minha vida. A graça de Deus está invadindo o teu lar aqui nessa noite. A graça de Deus está invadindo a tua família aqui nessa noite. A graça de Deus vai invadir a tua vida aqui hoje. E tu vai ver que a coisa vai mudar. Oramos. 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 Ora comigo. Oh Deus, estamos diante do teu altar, Pai. Estamos diante do teu altar, Deus. Nós entregamos nosso espírito, Senhor, nossa alma diante de ti, Deus. Oh Pai, nos dá força, sustenta com teu espírito voluntário, ó Deus. Nos sustenta, Senhor, com a sua destra e nos ajude, Senhor, para a glória de Deus. Estende a mão para cá, irmão. Estende a mão para cá. Estamos vossos assentos ligados no céu. Senta aí, irmãos. Mas aqui tem que estar aqui na frente, permanece aqui na frente. A irmã Solange, vira para frente lá para a igreja. Vira para frente lá da igreja. Deixa eu falar uma coisa aqui séria que eu vou dizer aqui. Antes de acontecer o que você passou, Deus já tinha te mostrado em sonho. Deus já tinha te avisado que tu ia passar por esse momento.
Deus já tinha te avisado. Tem um texto bíblico que diz que Deus não fará antes nada sem ter revelado aos seus servos e você contou para alguém, vai acontecer algo, eu tenho que me preparar. Deus, você não te pegou de surpresa. Sabe por que não te pegou de surpresa? Porque Ele te preparou. Eu sempre dizia uma palavra lá no Rio de Janeiro, que eu aprendi que se tem uma arma poderosa diante de Deus são as lágrimas. Ainda mais uma lágrima quando é de uma mãe, de uma serva, quando se derrama diante do altar. Deus te mostrou para você se preparar. Porque ainda que o teu pai ou tua mãe não te lembre de você, o Senhor jamais te esquecerei de ti. Você não precisa da necessidade de aprovação de ninguém. O que você precisa é da aprovação de Deus para a tua vida. Ana, ela teve momentos que ela não tinha vontade de comer. Ela não tinha vontade de almoçar. Assim é você. Você não está assim? Você perde o apetite. Perdeu o apetite, perdeu. Ela está aqui hoje porque a graça de Deus empurrou ela para cá. Ela está aqui, preste bem atenção, porque a graça de Deus, diga comigo, a graça, diga, empurrou ela. Deus não dá prova aquilo que não podemos suportar. E se Ele te deu, porque Ele sabe que você é forte, vai passar por ela, louvando e glorificando ao Deus de Israel. Quem está comigo, diga glória a Deus. Seu coração é o arquitó de Deus. A palavra final do sacerdote Eli: vai em paz. E o que o Deus de Israel deseja e realiza o que está no teu coração aqui nessa noite. Estende a mão para cá, irmãos. Vamos fazer uma oração, interceder e continuar pela vida dela. Ela vai sair daqui igual Ana. Diga assim comigo: comendo, diga bebendo, diga dando a volta por cima, diga sacudindo, diga a poeira do pé. Você não precisa da aprovação do homem, que tu precisa da aprovação de Deus para a tua vida. Sacode a poeira do pé, mostra o Deus que está dentro da irmã Solange aqui nessa noite. Acabou. Vira o jogo aqui nessa noite. Eu disse para uma pessoa essa semana o seguinte: a vida é igual um jogo. Se você não souber jogar com ela na direção de Deus, a gente acaba se encurralando e às vezes perdendo batalhas. No momento que eu estou falando isso aqui, tem pessoas aqui nessa noite que está aqui, que falou assim: meu Deus, como o Senhor é tremendo, como o Senhor falou fortemente. E Deus está falando contigo também. Ele está te vendo e está te contemplando. Vamos orar, estende a mão para ela aqui. Teve uma moça ontem, uma senhora, eu nem estava lembrando dela, continua estendendo a mão para cá. Ela não está lembrando de mim, não. Aí a irmã: ô pastor, tem como levar ela até na casa ali, onde está o esposo dela? Não, leva. Aí dentro do carro ela falou assim: olha pastor, isso é problema de mente, cuidado, porque eu estou formando a psicologia, e dentro da psicologia tem um conectivo do seu quê, da mente. Eu falei: senhora, não existe mente fraca, existe mente não treinada. E quando a gente não treina a nossa mente, a gente cai no campo do conforto. O que existe é mente não treinada. E quando nós treinamos a nossa mente, pensar naquilo que é bom em Deus,
não tem nada que não destrava, nem nos céus nem na terra. Ele abre caminho onde não tem caminho, para a glória de Deus. A mente dela, Deus está nessa noite treinando. Deus vai, irmão, Deus é bom, Deus é bom. Estende a mão para cá. Senhor dos exércitos, nós estendemos as nossas mãos, Senhor, para a vida da irmã Solange. Eu tenho certeza que o Senhor, ó Pai, está no controle, está mudando esse quadro. E eu tenho certeza, o Senhor está dando para ela, Senhor, o que é preciso dentro da tua alma, do teu espírito. Em nome de Jesus de Nazaré, que todas as barreiras caem por terra. Abençoe, Senhor, a vida dela de uma forma especial. E eu tenho certeza, o que os olhos ainda não viu, o que o coração não sentiu, o que o ouvido não ouviu, ainda tem promessas que irá cumprir, Pai. Que tudo isso irá acontecer para a vida dela, para a glória de Deus. Diga amém, diga assim comigo: receba a bênção. Diga em nome de Jesus. Quem pode aplaudir Jesus? Vamos orar pela vida do Milton. Pode sentar, irmão Solange. Amanhã vai fazer o aniversário. Nós vamos orar por ele, para que Deus concede a vida dele muitos e muitos anos de vida. Teve uma hora que a gente se preocupa tanto com a idade que vai chegando. Depois daqui a pouco eu mudei isso aí. Na verdade, nós somos imortais, irmãos. A gente só se desfaz do material, mas o espírito não morre. A alma, ela é eterna. O que tem que ser cuidado é o nosso espírito, não é isso? Você é imortal, ninguém morre. É só matéria que vai. Mas em Deus nós somos imortais. A carne envelhece porque da idade, mas o espírito se renova e fortalece cada dia diante de Deus. Fortalece o teu espírito em Deus. Prepara-se em Deus. Oramos pela vida dele, que Deus fortalece e abençoe a vida dele de forma especial. Pai poderoso, aqui está a vida do Milton, Senhor. Nós apresentamos a vida dele diante do teu altar. Amanhã, Senhor, estará fazendo mais um ano de vida. E se chegou até aqui porque o Senhor permitiu, Pai. Concede o desejo do seu coração, da vitória. Segura na mão dele, fortalece ele, ajude ele, Pai. Nós oramos junto com essa igreja, e que essa data repita por mais vezes, cortando os laços de morte e preparando ele para coisas grandes. Ajude ele, Pai. E assim nós oramos em ação de graça por essa passagem, que amanhã, daqui a pouco, completa mais um ano de vida. É o que nós pedimos, te agradecemos em nome de... Quem pode aplaudir a Jesus? Milton, mais uma vez, vá em paz e que o Deus de Israel te abençoe. Desde já, meus parabéns antecipados.